Que a paz do Senhor ilumine o seu dia e traga bênçãos para toda a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar numa história assim fascinante e até um pouco inesperada, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 35. É uma passagem genial, na verdade. É, né? É quase um desvio no meio de tantas profecias pesadas. É a história de um teste, uma recusa e uma lição. Nossa, uma das lições mais visuais da Bíblia inteira. Exato. É como se Deus, no momento em que as palavras já não estavam funcionando, decidisse montar uma peça de teatro no meio de Jerusalém. E com um elenco, digamos, bem improvável. Uma peça de teatro, adorei a analogia. E para nos ajudar a entender esse roteiro, vamos usar o texto da Nova Almeida Atualizada e principalmente os comentários do estudioso Charles H. Dyer. A nossa missão aqui é entender a história desse clã, os recabitas, e por que a obediência teimosa deles virou um espelho para a traição de toda uma nação. Ok, vamos desvendar isso. E é fundamental a gente entender o timing, sabe? O Dyer faz questão de ressaltar que essa cena toda se passa no reinado de Joaquim. Certo. Isso significa que a gente está falando de um período de, sei lá, pelo menos 11, talvez até 20 anos, antes da queda final de Jerusalém. Nossa, é muito tempo antes. É muito tempo. Ou seja, mostra que Deus estava mandando avisos claros, criativos e com muita, mas muita antecedência. Não foi um juízo que veio do nada. E que aviso criativo. A história começa com uma ordem de Deus para Jeremias que, olha, é bem estranha. Um pouco, né? A instrução é: vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Cada detalhe aí é carregado de significado. Não é um encontro qualquer. É um convite oficial para dentro do templo, o centro da vida de Israel. É um ato público feito para ser visto. Com certeza. Eu fico tentando imaginar a cena. Jeremias chega no templo com aquele grupo de nômades, gente do deserto. Dá para sentir os olhares dos sacerdotes, dos oficiais. O que esse pessoal está fazendo aqui? Sem dúvida. E o texto nos dá a localização exata, o que aumenta essa sensação de formalidade. Ele os leva para a Câmara dos Filhos de Hanã, um homem de Deus. Um lugar de respeito. Exatamente. Perto dos oficiais, um lugar de destaque. Jeremias não os esconde, eles colocam em evidência. E aí vem o clímax do primeiro ato. Jeremias coloca jarras cheias de vinho, copos, e diz uma única coisa: bebam. Um gesto que, naquele contexto, era uma verdadeira bomba-relógio. Totalmente. E antes da gente ver a explosão, a gente precisa entender quem, afinal, eram os recabitas. Ótima pergunta. O Dyer nos ajuda a montar esse quebra-cabeça. Os recabitas, eles não eram israelitas de linhagem. Eram um clã nômade, descendente de um homem chamado Jonadab. Jonadab, filho de Recabe, certo. E a origem deles remonta aos queneus. E se a gente puxar esse fio, a gente chega numa figura bem familiar. Jetro, o sogro de Moisés, era queneu. Ah, entendi. Então eles eram como uns primos distantes, que sempre estiveram ali, por perto, mas mantendo a identidade deles. Exato. E esse ancestral, o Jonadab, ele não era qualquer um. Ele aparece lá no livro de 2 Reis, séculos antes de Jeremias. Ele foi o cara que se aliou ao rei Jeú para acabar com o culto a Baal em Israel. Nossa, numa purga religiosa bem violenta, pelo que eu me lembro. Muito. Ele era um homem de convicções de ferro, que via a idolatria contaminando Israel e associava isso diretamente ao estilo de vida dos cananeus, de construir casas, plantar. Entendi. Para ele o problema não era só o ídolo, mas todo o estilo de vida que levava até ele. Exatamente por isso ele impôs regras tão específicas. Não beber vinho, não construir casas, não plantar. Isso não era um capricho. Era um protesto cultural e espiritual. Uma tentativa de blindar a família, então. Isso. Ao forçá-los a viverem em tendas, como nômades, ele estava, na prática, criando uma contracultura perpétua, para se proteger da corrupção que ele via ao redor. E essa contracultura está prestes a colidir com uma ordem direta de um profeta dentro do templo. Depois do convite de Jeremias, a resposta deles vem no versículo 6,
E é um não bem sonoro. Não beberemos vinho. Imagina o silêncio que ficou na sala. E aqui a coisa fica interessante de verdade. Eles não só recusam, eles dão uma palestra sobre o porquê. E essa justificativa é a chave de tudo. Eles basicamente recitam o credo da família deles. Com certeza. Eles dizem: Jonadab, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês nem os seus filhos. E a lista continua, né? Sim. Nada de construir casa, nada de plantar, nada de vinha, era para morar em tendas a vida toda. E eles concluem com um orgulho que dá para sentir no texto. Temos obedecido à voz de Jonadab, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. O ponto crucial aqui, que choca, é que a lealdade deles não era a uma lei de Deus. Não tem um mandamento na Torá que proíbe ter uma casa. Verdade. A fidelidade inabalável deles, que já durava quase 300 anos, era um mandamento de um ancestral humano, de um homem. Ok, peraí. Se eles eram nômades por princípio, o que eles estavam fazendo em Jerusalém para começo de conversa? Essa é a observação perfeita. Isso não quebrava a regra número 1 deles. E o texto se antecipa a essa pergunta. No versículo 11, eles explicam. Eles estavam ali como refugiados. Ah, claro. O exército da Babilônia. Exatamente. O exército de Nabucodonosor estava varrendo a terra e eles fugiram para a cidade murada por pura necessidade, para sobreviver. A presença deles ali era uma medida de emergência, não de desobediência. E mesmo nessa situação extrema, eles se apegavam às outras regras. É impressionante. Totalmente. O que nos leva de volta à questão principal, né? Por que todo esse espetáculo? Por que levar um grupo que não bebe para uma degustação de vinhos? Era só para envergonhar o povo de Judá? Eu diria que é mais do que vergonha. É uma demonstração, quase forense. Deus não está só constrangendo Judá. Ele está construindo um caso legal contra eles, usando os recabitas como a prova A de que a obediência era sim possível. Gostei disso. Não é um sermão, é uma audiência. Exato. Deus é o promotor e os recabitas são a testemunha principal. E o promotor apresenta o argumento final a partir do versículo 12. É um contraste impossível de ignorar, né? Brutal. De um lado, os recabitas, por quase 3 séculos obedecendo a um homem. Do outro, Judá, desobedecendo consistentemente a Deus, o Criador, que lhes deu a vida, a terra, a aliança. E Deus não ameniza as palavras. A fala dele no versículo 14 é cortante. Ele diz: as palavras de Jonadab foram guardadas. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não me obedecem. Essa expressão, sempre de novo, em algumas traduções, é levantando-me de madrugada para falar. É uma imagem muito poderosa. Mostra um Deus que não desiste, né? Um Deus que é o primeiro a se levantar dia após dia para tentar se comunicar com o seu povo. E essa persistência incansável foi recebida com silêncio, com ouvidos surdos. Expôs a infidelidade de uma nação ao seu Deus vivo. Exato. É um soco no estômago. E como em toda audiência, depois dos argumentos, vem a sentença. E aqui a história se divide em 2. Um juízo para Judá e uma bênção para os recabitas. 2 trajetórias que se separam nesse exato momento. Primeiro, o juízo sobre Judá, no versículo 17. É bem direto. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. E aqui é importante, como o Dair aponta, entender o que é esse mal. Não é um castigo aleatório. Certo. Refere-se diretamente às maldições da aliança, que foram estabelecidas lá em Levítico e Deuteronômio. Eram contratos: se vocês obedecerem, bênçãos; se desobedecerem, consequências. Judá estava simplesmente ativando as cláusulas de punição do pacto. O exílio na Babilônia era consequência contratual, então. Era o resultado inevitável de ignorar os avisos. Mas aí, num dos contrastes mais bonitos da Bíblia, Deus se vira para a família que foi leal. E a promessa aos recabitas nos versículos 18 e 19 é um oásis de esperança no meio de tudo isso. É lindo, de fato. Jeremias diz a eles: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. E essa frase final, para me servir, é riquíssima. No hebraico, a expressão é literalmente para estar diante de mim.
O que isso significa na prática? Eles virariam sacerdotes? Não necessariamente. O Dyer explica que a promessa era mais fundamental. Era uma promessa de sobrevivência e continuidade com propósito. Ah, Enquanto Judá seria arrancado da terra, levado para longe da presença de Deus, aos recabitas foi prometido que eles sempre teriam descendentes vivos, em pé diante de Deus, capazes de adorá-lo. É uma promessa de perpetuidade e favor divino. Num mundo prestes a desmoronar, Deus garantiu a eles um futuro. então o que a gente tira disso tudo? Quando juntamos as peças, o que aprendemos? Para mim, o primeiro ponto é que Deus não estava elogiando as regras em si, né? Esse é um insight crucial. O conteúdo das regras era secundário. Ele não estava dizendo todo mundo tem que morar em tenda. Não. O que Deus estava colocando no pedestal era a consistência deles, a integridade, a capacidade de se manterem leais a um código por gerações. Deus usou a consistência deles para mostrar a Judá a sua completa inconsistência. Exato. O segundo ponto é esse contraste devastador. Ver um estranho ser mais fiel ao homem do que o povo escolhido era ao próprio Deus. Devia doer. E por fim, a história mostra que Deus nota a fidelidade. Ele a vê e a recompensa. A obediência, mesmo a um princípio que parece estranho, quando feita com integridade, atrai o favor de Deus. E o contrário também é verdade. A desobediência persistente tem consequências. Uma lição atemporal sobre causa e efeito no campo espiritual. E que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Sim, essa passagem levanta uma questão importante. A história nos convida a examinar nossas próprias vidas. A quais vozes, a quais tradições ou compromissos nós demonstramos uma lealdade inabalável, quase como a dos recabitas? Boa pergunta. Pode ser um código de ética, uma tradição familiar, uma ideologia. E a pergunta que se segue é: como essa lealdade se compara à nossa resposta aos princípios e chamados que consideramos divinos ou mais elevados? A fidelidade dos recabitas a um homem nos desafia a pensar muito seriamente sobre a nossa fidelidade a Deus. Que Deus abençoe todos os ouvintes.